Caros internautas, sejam todos bem-vindos. Meus queridos, temos um estudo muito sério e, na verdade, é muita tristeza a gente sabermos o que está a acontecer dentro da igreja. Por que eu trago sempre essas informações, em vez de a gente podermos nos deter em outras informações? Sabem? O que tem acontecido, queridos irmãos, dentro da igreja e dentro da corporação daqueles que professam a verdade presente é o seguinte: pela cegueira espiritual, muitas das vezes as pessoas acabam por acudir o pecado e justificar o pecador, não é? Que teria sido o contrário. Tá? As pessoas acudem o pecado e deixam o pecador em perigo. Então, negligenciar a condição da igreja atualmente, esta condição será fatal para nós e será fatal para o nosso próximo, para o Senhor também a quem nós professamos amar. Queridos irmãos, quando nós lemos a palavra do Senhor no livro de Ezequiel capítulo 9, encontramos que aqueles que haviam recebido o selo de Deus eram aqueles que gemiam e suspiravam através das abominações que eram cometidas dentro do povo de Deus. Eu te pergunto, você gemeria por uma atitude que é boa? Por uma atitude que é boa? Você gemeria por ela? Você iria sofrer por uma atitude que você não vê que ela é repugnante? Você gemeria? Ainda me fale alguma coisa. Aqueles que não gemem por seus pecados e pecados de seus semelhantes, essas pessoas são desleais a Deus. Essas pessoas, se aquelas práticas, abominações, também eles mesmos pudessem as praticar, essas pessoas não se entristeceriam. Estás a entender o ponto? Por que Cristo disse que assinale esses que gemem e choram, se entristecem por abominações que acontecem dentro do meio do povo de Deus, ao passo que aqueles outros não? Porque esses que gemem estão a dizer o seguinte: nós não queremos que nos identificamos com aqueles pecados. E nós também não aceitamos que esses pecados também reinem no povo de Deus. Então, essas pessoas que gemem e suspiram pelas abominações, noutras palavras, estão a dizer, estão a protestar, estão a odiar. Não estão a odiar indivíduos, mas estão a odiar pecados. Por quê? Porque eles têm uma mente pura, esclarecida por Deus, de que o pecado matou Jesus. O pecado fez com que Lúcifer e seus simpatizantes fossem expulsos para aqui na terra, meus amigos. E o pecado fez com que Adão e a Eva perdessem o paraíso. O pecado fez com que os antediluvianos morressem. O pecado fez com que no tempo de Noé e no tempo de Sodoma e Gomorra as pessoas perecessem. Então o pecado nada mais, nada menos fez com que o Filho de Deus ele pudesse morrer. Esta aqui é a razão da sua agonia. Esta aqui é a razão deste povo. Por que ele se entristece? Porque ele sente que o pecado lhes tira a felicidade, a paz, a pureza, o amor. Meus queridos irmãos, esta aqui é a razão pela qual a gente temos apresentado mensagens. Sabe, realmente não eu poderia pegar com muita facilidade Apocalipse capítulo 13, mensagens que eu amo. Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 17, falando da Babilônia, da prostituta, meus amigos. Mas como é que nós vamos falar da Babilônia lá fora, se a própria Babilônia, ela já entrou dentro? Você quer ver que a Babilônia está dentro? Eu vou deixar aqui um vídeo do pastor David Gates, vai falar algumas coisas. Vocês conhecem, meus amigos. Vocês conhecem. É um homem responsável, é um obreiro de Deus, é um homem pregador da verdade presente. Mas eu gostava, meus amigos, apresentar aqui textos muito claros. Vocês sabiam claramente de que
O foco principal da Babilônia é estender a sua influência dentro do povo de Deus, como aconteceu no passado. O irmão sabia disso. Vamos abrir, meus amigos. Vamos abrir a palavra do Senhor. Abramos a palavra do Senhor. Isaías capítulo 14. Quando a gente vamos ler o versículo 12 até o versículo 14, fala de quê? Fala de Lúcifer. Mas eu quero te surpreender. Você sabia que esta profecia primariamente não se refere ao Lúcifer, mas refere-se à Babilônia? Você sabia disso? Estudemos a Bíblia Sagrada, meus amigos. Estudemos a Bíblia Sagrada. Esses textos, no versículo 12 que diz que como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado na terra, tu que debilitava as nações, tu que dizia no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Lúcifer queria ficar aonde? Na banda dos lados do norte. Afinal de contas, esta profecia, meus amigos, esta profecia, ela não fala da Babilônia? Sim, meus amigos, fala da Babilônia. Para você ter essa certeza, vamos continuar a ler os mais versículos. Olha só ali o versículo 22. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e desarraigarei de Babilônia o nome, e os resíduos, e o filho, e o neto, diz o Senhor. Então, esta profecia, primariamente, ela se aplica à Babilônia. Babilônia do tempo de Isaías, do tempo de Daniel e seus companheiros, do tempo do reino do sul, que era Judá. Então, era a Babilônia. A mesma pretensão de Babilônia era a mesma pretensão de Satanás lá no céu, meus amigos. Você consegue entender o ponto, meu amigo? Você percebe o ponto de que a Babilônia aqui, a vontade dela era fazer o que, meus amigos? Era, no versículo 13, tu dizias no teu coração, eu subirei no céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Por que ele queria da banda dos lados do norte? Meus amigos, vamos abrir no livro de Salmos. Olha, vamos abrir no livro de Salmos. Nós precisamos, queridos irmãos, ser o povo de Deus que estuda as profecias sagradas, que estuda as profecias bíblicas. Olha só, Salmos, capítulo 48. Olha só, Salmo, capítulo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. No seu Monte Santo, vai continuar. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o Monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande Deus. Então, qual é a cidade do grande Deus? Ficava onde? Aos lados do norte. Então, é lá onde Satanás cobiçou. E através da Babilônia, Satanás também queria pegar Judá, que ficava lá, porque lá, ao lado do norte, é onde ficava Monte Sião. Consegue entender? Consegue entender? E nós, quando vamos em Daniel capítulo 11, nós encontramos Satanás a fazer o que, irmãos? A invadir a terra gloriosa. Vamos entrar, queridos irmãos. Ainda vamos fazer um bocado de estudo aqui, para nós não ficarmos a correr. Exato. Olha só. Daniel capítulo 11, nós vamos... E entrará também na terra gloriosa, versículo 41. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das mãos Edom e Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Então, qual é o intuito da Babilônia? Aqui nós estamos a falar a Babilônia espiritual. A Babilônia literal, ela queria, na verdade, entrar aonde, irmãos? Na terra gloriosa. Entrou, não entrou? Entrou. Conseguiu Monte Sião, não conseguiu? Conseguiu, meus amigos. Então, a Babilônia espiritual, a luta dela também mesmo é essa. Queridos, quando nós vamos encontrar em Tessalonicenses, olha só, meus queridos, olha só, meus amigos, estudemos as profecias, por favor, meus amigos. Senhor Jesus, nos faça compreender esta mensagem. Olha só,
A palavra do Senhor, ela fala assim, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer como Deus. Então, o inimigo das almas, a Babilônia moderna, o catolicismo de Roma, o papado, ele quer entrar na terra gloriosa. Você fica surpreendido, meu amigo. Ele já entrou na terra gloriosa. Ele já entrou na igreja adventista do sétimo dia. A Babilônia. Se nós pegarmos o Apocalipse capítulo 3 e comparar com o Apocalipse capítulo 18, a mesma arrogância manifestada pela Babilônia é a mesma arrogância manifestada pela igreja adventista do sétimo dia. Porque a serva de Deus diz que a mensagem aos Laodiceia, ela se aplica aos adventistas do sétimo dia, meus amigos. Afinal de contas, como é que essa apostasia está a se proliferar? Como é que essa apostasia, meus amigos? Vocês sabiam claramente, desde a história da terra, quando um rei se achava em apostasia, como é que eram os seus súditos? Como é que eram os seus súditos? Quando a fonte era envenenada, como eram os demais? O que aconteceu com a apostasia de Salomão? O que aconteceu com a apostasia de Acabe? O que aconteceu, meus amigos? É que todo o reino entrou em trevas. O que aconteceu com o pecado de Acã? Todo o povo entrou em apostasia. Meus amigos, o que está acontecendo, meus amigos, é triste. Com este vídeo, você vai ficar surpreso. Você vai entender que a liderança da igreja adventista do sétimo dia não reflete os princípios bíblicos. A igreja adventista do sétimo dia, como com a sua liderança, renunciou, divorciou-se dos princípios da palavra de Deus. Não temos mais nada. Meus amigos, só para vocês não falarem, esse irmão é crítico. Eu quero, meu amigo, humildemente te apresentar aqui a palavra do Senhor. Olha só. Olha só, meus amigos. Olha só, meus queridos. Olha só. A voz de Belo Kluik, que tem sido considerado como autoridade para determinar de que maneira deve ser efetuada a obra, não é mais a voz de Deus. Faz alguns anos que considerava a Associação Geral como a voz de Deus. Isso desses homens se encontrar no lugar sagrado para serem como a voz de Deus para o povo, conforme antes acreditávamos, a Associação Geral é algo que já passou. Por que, afinal de contas, essas notas? Se Ellen White está a dizer, meus amigos, que nós não temos que dar voz, já não há voz de Deus, então se não há voz de Deus, é a voz de quem? Quem é o inimigo de Cristo? Quem é o inimigo da igreja? É Satanás. Noutras palavras, a Associação Geral, ela já reflete a voz de Satanás. Estás a entender? Irmãos, é assim. Deus está a trazer mensagens claras. Deus está a trazer mensagens claras para que cada um de nós possa tomar a decisão por si mesmo, pelo peso das evidências. Hoje nós, quando vamos na igreja, temos lido os escritos do Martinho Lutero. Por que nós temos lido os escritos do Martinho Lutero? Porque ele protestou com as abominações da Igreja Católica Apostólica de Roma. Era uma igreja estabelecida. O que fez com que a Igreja Católica Apostólica Romana pudesse ser uma igreja corrompida? Meus amigos, você acredita? Foi a união da igreja com o Estado. Por quê? Porque a igreja havia perdido o poder. Cristo ama todos nós. Cristo ama todas essas pessoas que estão em apostasia. Mas nós precisamos entender claramente. Amigos, a nossa alma não ficará ilesa enquanto que a gente vamos acreditar nesses homens possessos de demônios que são homens de Deus. Sabe? Quantas pessoas perderam a salvação por ouvir homens não santificados? Olha, eu vou liberar aqui o vídeo e depois do vídeo vamos voltar a tecer algumas informações. Com vocês ali, o pastor
David Gate. Vamos acompanhar atentamente. Vamos ver. Disse, Senhor, me dá o Brasil, me dá o Brasil. E então, de repente, a oportunidade surgiu e em 3 meses estamos agora alcançando 200 milhões de pessoas em todo o Brasil. Estamos nos preparando para ir a São Paulo com a televisão, estamos transmitindo em 7 cidades de São Paulo, 35 milhões de pessoas, e vamos começar a transmitir em São Paulo. Tudo o que posso dizer é que mal posso esperar para chegar ao céu e ver quem estará lá. E se você parar agora, pode haver muitas pessoas que não estarão lá. Agora, esse é um bom momento para missionar. Infelizmente, 13 anos atrás, a Conferência Geral, Ted Wilson, enviou o vice-presidente para falar conosco, com o secretário da CG, e eles nos pediram para fechar todas as nossas redes de televisão. Eu disse, por quê? Eu disse, 80% dos batismos na Bolívia vem através da nossa rede de TV. Os frutos são bons. Ele disse, se você não fechá-las, vamos colocar você na lista negra mundialmente. Eu disse, mas eu pensei que você tivesse vindo aqui para trabalharmos juntos. Eles disseram, nós não viemos para trabalhar juntos, nós viemos para que você nos obedeça. Eu disse, mas eu tenho um conselho também. Eu tenho 4 ministros ordenados, eu tenho presidente, eu tenho pessoas de várias organizações que fazem parte da nossa televisão. Tenho um engenheiro de televisão da 3ABN no nosso conselho. E eu disse, eu tenho que levar ao conselho também, mas eu nunca ouvi falar disso. Trabalhar juntos significa fechar tudo? E minha esposa se levantou e disse, eu tenho uma pergunta. Você disse todos os nossos projetos, nós temos orfanatos, escolas, trabalho médico, todos eles, fechem todos. Minha esposa quase teve um derrame, porque ela é responsável pelo trabalho médico, e ela disse, vocês nunca estiveram doentes sem seguro, vocês nunca tiveram sua mãe morrendo, ou seus filhos morrendo, porque vocês não estão perto de um hospital? Vocês não sabem o que essas pessoas passam. Nosso avião vem, busca, e leva e traz, e eles estão aí vivos. O que vocês sabem sobre isso? Aí eu disse, calma. Sente. Mas ela estava indignada. Então eles disseram, essa é a única coisa, nós vamos e vocês vão obedecer, ou então nós vamos colocá-lo na lista negra. E eu disse, por quê? Não, mas nós sabemos por quê. Muita influência, né? Estamos pregando a verdade presente e eles não querem que isso seja pregado. Então eu sei por quê. Eu não sou um leigo. Eu já fui empregado da igreja toda a minha vida e um ministro ordenado e administrador. Então eu sei o que está por trás disso. É controle. Então eu disse, espera um minuto. Eu disse, eu tenho que fazer uma pergunta a Satanás. O quê? Você vai falar com Satanás? Sim, mas não se preocupe. Eu disse, Satanás, apenas uma pergunta. O que você quer que o povo de Deus faça? Feche todos os trabalhos ao redor do mundo ou continue abrindo mais e mais? Obrigado. Satanás disse para fechar tudo. Para quem você trabalha? Eu disse, você está dizendo a mesma coisa que Satanás diz? Deus diz, ir por todo mundo, pregar o evangelho, abrir trabalho em toda a nação, tribo e povo. E você vem aqui e diz o oposto do que Deus está dizendo? Então, para quem você trabalha? Eu estava sendo um pouco sarcástico. Eu deveria ter sido um pouco mais. Mas eu estava apenas tentando ilustrar. E então, finalmente, quando o vice-presidente, que ainda estava lá da Conferência Geral, ele estava entrevistando pessoas, ele disse, eu disse, você disse algo sobre os jesuítas? Eu disse, sim, os jesuítas são inimigos da verdade, e eles estão por todo mundo tentando parar a obra de Deus. Ele disse, os jesuítas não são nossos inimigos, eles são nossos amigos e conselheiros. Eu acho que não, mas ok. Eu disse, de agora em diante, eu nunca mais o chamarei de pastor novamente. Você é um traidor. Você nos vendeu, e eu pensei que você estivesse protegendo a igreja na Conferência Geral. Mas se você e os jesuítas são amigos e conselheiros, então eu sei quem veio. E ele disse para dizer o que você disse. Sinto muito, mas eu disse que isso é uma verdade. Qualquer um que é amigo do jesuíta é um inimigo meu, inimigo de Deus. Eu disse porque eles tentaram me matar, eles tentaram me ameaçar. Então você vem e diz que eles são meus amigos? Sinto muito, você não trabalha mais para Deus. Então, foi isso que aconteceu. E ainda estou triste. E eles nos colocaram na lista negra mundialmente. E ainda dói. E ainda tem consequências. Mas sabe de uma coisa? Quando isso aconteceu, 3 anos atrás, e no mesmo dia a Conferência Geral divulgou um comunicado para todo mundo. David e Becky Gates estão se divorciando.
O presidente da União da Bolívia me ligou e disse: mas o que é isso? Vocês estão se divorciando? Não, não estamos nos divorciando, mas eu recebi um comunicado aqui, para o mundo todo. Eu disse: sinto muito, mas isso é uma mentira. Eles inventaram e não conseguiram encontrar nenhum esqueleto no armário, sabe? Então eles inventaram essa coisa aí. Mas lembre-se, eu não rotulo a igreja por causa desse problema. Mas há infiltrados. Sim, eu não julgo a igreja porque há algumas pessoas más lá dentro. Essas não são parte da igreja. Esses são inimigos de Deus, que estão do lado de dentro. Ou que talvez eles caíram sob a influência de maus elementos. Mas eu não julgo o povo de Deus por causa disso, porque eles simplesmente não são parte do povo de Deus. Neemias teve o mesmo problema. E então ele teve pessoas tentando desencorajá-lo. Então o povo de Deus é o povo de Deus. Mas o povo de Deus, vamos sempre lembrar, são aqueles que amam a verdade e são fiéis à verdade. E nós vamos ter ambos os grupos na igreja até que Deus julgue por bem limpar a igreja. Então não seja duro com a igreja só porque algumas pessoas são assim. Mesmo administradores e pastores. A maioria hoje, a maioria dos membros e pastores e administradores não estão do lado de Deus. Mas há alguns que estão, sim. Mas apenas lembre-se, o povo de Deus é sempre o povo de Deus, o grupo menor. E sejamos fiéis a Deus e a sua verdade e a sua igreja real. E lembramos de manter firmes pela verdade, independente das consequências. E eu sou grato a Deus por todos os anos que tive, lindos 30 anos de trabalho para a igreja. Eu sou tão grato e sempre fui tratado muito bem. Eu sempre fui tratado quase com favoritismo, porque eu era tão produtivo e eles sempre me queriam. Todo mundo brigava para ter meu trabalho. E então eu não tenho sentimentos amargos. Mas quando eu vejo esse tipo de atitude, dói. Mas eu percebo que isso não representa a igreja, representa aqueles que se infiltraram na igreja. Então, vamos continuar amando a Deus, amando a verdade, sendo fiéis adventistas do sétimo dia, e então um dia Deus vai revelar quem é quem. Então, nesse ponto, o verdadeiro adventista do sétimo dia, por favor, se levante. Amém. Muito obrigado. Amigos, atentamente nós acompanhamos e ouvimos. Vocês ouviram? Tirem as vossas próprias conclusões. Não são minhas ideias, mas são ideia, é uma experiência vivida. Essa é a realidade. Olha só, qual é o perigo, na verdade, de nós acreditarmos nesses homens? Na altura, meus amigos, nós precisamos entender que o presidente atual, o Ayrton Keller, ele é o secretário. Agora ele é o presidente. E o Ted Wilson era o presidente. Agora, esses homens, com base ao que nós ouvimos, quem é que está na liderança da igreja? São os jesuítas. Quando nós lemos Grande Conflito, capítulo 13, qual é a missão dos jesuítas? É combater a reforma. Então, se jesuítas é que estão na direção da igreja, eu não me surpreendo, meus amigos, em nós termos o Grande Conflito condensado. É pegar todos os textos que falavam sobre o catolicismo, o papado, colocaram para fora. Então nos dar o leite diluído das escolas sabatinas, somente cheio de homens, cheio de pensamento, sabe? Quando eu estudei a escola sabatina, manos, eu encontrei muitos erros. Muitos erros. Graças a Deus, eu já não estudo mais aquela coisa aí. Eu não vejo nenhuma espiritualidade naquilo aí. Sabe? Eu não condeno quem o faz. Precisamos deixar bem claro. Eu não condeno quem o faz. Mas, meus irmãos, aquele povo que está se preparando para uma angústia qual ele nunca houve, se alimentar dessas bolotas, claro que, meus amigos, que não terá capacidade e moralidade suficiente para poder lidar com os enganos, meus amigos. Porque essas nossas lições, elas refletem mais o pensamento da teologia, pensamento dos homens. Mas quando nós vamos entrar nos bastidores estudar, a nossa teologia ela já foi corrompida. Em lugar dessas lições, que na verdade estão também diluídas, nós precisamos colocar lá as devocionais da irmã Ellen White. Maranata. É uma boa meditação. Cristo triunfante. Como outras meditações, meus amigos, nós precisamos nos nutrir com o pão celestial para nós sermos habilitados para o grande combate, meus amigos.
A igreja, na verdade, com os seus líderes estão prontos para poder nos perseguir. Olha só esse texto na tela e você tira as suas próprias conclusões. Assim, o grande coração da obra está, e tal como o coração humano lança sua corrente de sangue vivo a todas partes do corpo, assim a administração deste lugar. Então, essa carta era para falar sobre a administração de uma determinada lugar. Vamos aí. A sede de nossa igreja afeta a corporação inteira de crentes. Se o coração físico estiver saudável, o sangue que é enviado dele para o organismo também será saudável. Mas se a fonte for impura, o organismo inteiro se torna doente por causa do veneno do fluido vital. Assim, preste bem atenção, assim se dá conosco. Se o coração da obra se torna corrupto, eu pergunto, de acordo com o vídeo que o pastor nos mostrou, qual é a condição da nossa liderança? Qual é a condição da nossa liderança? Qual é a condição do Ted Wilson? Apostasia, apostasia, apostasia é corrupção, sim. Se o coração da obra se torna corrupta, a igreja inteira, meus amigos, será que pode haver fiéis ou não pode haver fiéis? Claro que pode haver fiéis, mas olha o que a serva de Deus está dizendo. A igreja inteira, em seus vários ramos, interesses espalhados por toda a face da terra, sofre consequência. Entendeste? Que muitos obreiros estão a sofrer consequências por causa do pecado, da apostasia do Ayrton Keller, por causa do pecado do Ted Wilson, por causa do pecado da Conferência Geral. A nossa espiritualidade, ela está a morrer. E nós ficamos a defender o pecado como se fosse o pecado vai nos adular. Não, meus amigos. Esse é o tempo de protesto. Esse é o tempo de protesto, meus amigos. Assim como Deus chamou Elias para repreender o apóstata Acabe, Deus hoje nos chama para que nós possamos repreender as apostasias que estão dentro da nossa igreja, dentro da nossa corporação, meus amigos. O tempo é curto, meus amigos. O tempo é curto. Claro que a nossa guerra não é contra as pessoas. A pessoa do Ted Wilson, a pessoa do presidente Ayrton Keller, mas a nossa luta é contra os pecados. A nossa luta é por ter entregado a missão, a obra da Igreja Adventista do Sétimo Dia nas mãos dos inimigos da obra de Deus, que são esses jesuítas. Jesuítas, sim, meus amigos. A ONU pegaram a nossa obra. E esta aqui é uma herança, esta aqui é a vinha que nos pertence. Esta aqui é a nossa vinha, meus amigos, que nos pertence. Todo aquele que é o filho e filha de Deus, ele lutará por esses oráculos que foi dados aos santos. Meus amigos, vamos abrir a palavra do Senhor, por favor. Senhor Jesus, me faça compreender a sua mensagem. Em nome de Cristo, amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, por favor. Vamos abrir aqui a palavra do Senhor. Judas capítulo 1, versículo 3 diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Quais são esses santos? Quais são esses santos? Olha Apocalipse. Apocalipse capítulo 14, no seu versículo 12. Aqui está a paciência de quem? Dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Qual é essa mensagem? A mensagem do terceiro anjo. O que é a mensagem do terceiro anjo? Ela nos diz. Olha só no versículo 9. Meus amigos, diz assim: E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe o sinal da besta na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá o vinho da ira de Deus. Então, a mensagem do terceiro anjo, ela condena toda e qualquer união com quem, meus amigos? Com o papado. Qual é o problema, então, de nos unir com o papado? Será que nós participamos do seu corpo? Olha, queridos irmãos, a Bíblia. Queridos, precisamos ser povo da Bíblia. Precisamos ser povo da Bíblia, meus amigos. Ainda temos o tempo da graça, queridos irmãos. O santuário celestial está aberto. Nós podemos estudar ainda a Bíblia. Olha só, queridos irmãos. No livro de 1 de Coríntios, 1 de Coríntios capítulo 6,
se assuste com o texto que eu vou ler agora. 1 Coríntios capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor. Versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tornarei, pois, os membros de Cristo, falo-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque disse, dois é uma só carne. Meus amigos, em Apocalipse capítulo 17 encontramos a Igreja Católica Apostólica Romana, ela a ser representada por uma mulher prostituta. Então, esta mulher prostituta, a palavra de Deus diz que nós não devemos nos unir com a mulher prostituta, porque senão vamos ser um com ela. O que está acontecendo dentro da igreja? A igreja se uniu à mulher prostituta Babilônia. Meus amigos, isso aqui deve nos fazer chorar. O que aconteceu, afinal de contas, com Acabe quando se uniu com a prostituta Jezabel? O que aconteceu? Meus amigos, mudou-lhe o coração. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada. Eu quero te dar a Bíblia só para você não dizer, não, esse irmão só está falando muita coisa, está acusando. Não, meus amigos, isso não é acusar. Isso não é acusar. Olha só, no versículo é quanto? Ok, eu aqui já encontrei o texto. É 1 de Reis, capítulo 21. No seu versículo é 25 diz assim: porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque Jezabel, sua mulher, o incitava, meus amigos. Jezabel, sua mulher, o incitava a fazer o mal. Queridos, quando vamos em Apocalipse capítulo 2, encontramos que a Jezabel, Deus lhe comparou com a Babilônia. Então, meus amigos, precisamos aqui estudar a Bíblia. Aqui a questão é simples. Ou vamos amar a Deus acima de todas as coisas, ou vamos amar aos outros e as nossas opiniões. A quem você vai servir? Qual é o lado que você vai estar? Todos nós aqui estamos sendo provados diante do Senhor. Se nós o amamos, defenderemos a verdade, apesar das consequências. Mas se nós não o amamos, é fato que nós acumularemos desculpas após desculpas. Que o Senhor Jesus, Ele nos ama, Ele nos quer, e Ele está no santuário celestial para poder purificar as nossas imundícias. Enquanto que há tempo, meus amigos, enquanto que há tempo, enquanto que há oportunidade, enquanto que podemos ir diante do Senhor, diante de Cristo, rogar, Senhor, escreva as nossas testas, santidade ao Senhor, devemos o fazer o mais depressa possível para poder promover a honra de nosso Senhor Jesus Cristo, meus amigos. Não temos tempo a perder. Maranata, o Senhor logo vem. O protesto ainda não parou e não vai parar. Ele não parará até que Cristo venha. Que o Senhor venha nos abençoar. Forças e abraços. Jesus deu a João uma mensagem, palavras de soleníssimas verdades. Elas dizem que há um poder com ódio selvagem. As bestas de Apocalipse 13 são terríveis. Ouçam essa mensagem, pecadores rebeldes, vós que dizeis ter vida, mas são cadáveres ambulantes. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Apocalipse não é brincadeira, é assunto pesado. A primeira besta é a Igreja Romana, a única que se envolve em política. Ela mudou o calendário e a lei divina, matou e perseguiu os santos de forma grotesca. Ouçam essa mensagem, pecadores rebeldes,
são cadáveres ambulantes. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Apocalipse não é brincadeira, é assunto pesado. Homens intelectuais e magnatas adoram a besta, mas o remanescente não se curvará. Morrerá pela verdade, o dia da vingança vem veloz e já está mesmo às portas. São de Babilônia, povo santo, não morram com rebelde. Ouçam essa mensagem, pecadores rebeldes, vós que dizeis ter vida, mas são cadáveres ambulantes. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Apocalipse não é brincadeira,